A passagem de hoje é Salmo 20, versículos 1 a 9. Vamos ler juntos. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Selá. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém. Que a imensa graça de Deus esteja com todos vocês que despertaram nesta madrugada para buscar a face do Senhor. O texto que compartilharemos hoje é o Salmo 20. Como o título que por vezes lhe é atribuído sugere, oração pelo rei em tempos de guerra, este salmo pode ser visto como a oração que o povo de Israel fez em uníssono por seu rei, antes de uma batalha que decidiria o destino da nação. Em um momento de crise extrema, na encruzilhada entre a vida e a morte, Israel precisava escolher em que confiar. Surpreendentemente, sua escolha não foram as armas, nem a estratégia. Sua escolha foi buscar a Deus. Como Israel havia experimentado a história do agir de Deus desde Gênesis, eles não perderam a fé de que a vitória ou a derrota dependia dele, e não de cálculos humanos ou do poderio militar. Por isso, o salmista confessa o seguinte, nos versículos 1 e 2. Vamos ler juntos, em uníssono. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Amém. A menção de Sião e do santuário, no texto de hoje, se deve à importância que esses lugares possuíam. Eram lugares sagrados onde a presença de Deus habitava, e ao mesmo tempo, locais onde se ofereciam sacrifícios e se adorava a Deus. Portanto, o fato de Israel ter orado em direção a Sião pode ser visto não apenas como um pedido de vitória, mas como uma declaração de fé que exaltava e confiava em Deus antes mesmo da guerra. No versículo 3, o salmista continua a confessar: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Selá. Amém. Como bem sabemos, a oferta de manjares é um sacrifício feito com a mais fina farinha de grãos. É um sacrifício que simboliza a dedicação de oferecer o trabalho e o suor da vida a Deus. Além disso, o holocausto é um sacrifício em que a oferta inteira é queimada, representando a decisão de confiar a Deus todo o nosso ser. Ou seja, o que Israel ofereceu antes da guerra não foi uma estratégia, mas seu coração. Não foram armas, mas sua fé. Em resumo, eles entregaram tudo de si a Deus, suplicando que o Senhor se lembrasse de sua devoção. A escolha que fizeram diante de uma guerra de vida ou morte foi colocar sua confiança unicamente em Deus. Amados irmãos, em nossas vidas também existem guerras inevitáveis. Há problemas que são difíceis de suportar com nossas próprias forças. Problemas familiares, financeiros, de relacionamento e o futuro de nossos filhos. Por estarmos em meio a essas guerras, todos nós naturalmente procuramos métodos e fazemos planos. Às vezes, recorremos aos nossos contatos e elaboramos estratégias mundanas. Isso acontece porque temos um coração que tende a se apoiar naquilo que podemos ver e tocar. Quando nós, que somos assim, nos deparamos com o salmo de hoje, gostaria que examinássemos nosso coração à luz desta palavra e nos perguntássemos: em que estou confiando em meio a tantas guerras? Continuando, o salmista ora assim no versículo 4. Vamos ler juntos em voz alta. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Amém.
O significado da palavra hebraica para desígnio, neste texto, é conselho, plano, estratégia humana. No entanto, aprofundando-nos no contexto bíblico, vemos que ela contém um significado que vai além de mero conselho ou plano humano, apontando para a vontade de Deus, o plano de Deus. Portanto, a oração do salmista não é apenas uma súplica para que nossos desejos se realizem, ou nossos planos se cumpram, mas contém uma confissão de fé que diz que o plano de Deus se realize em nosso meio. O desejo de que a vontade de Deus prevaleça sobre seus próprios anseios. Eis o que está contido na oração do salmista. Amados irmãos, há algo que devemos aprender com este versículo 4. A maturidade da fé não consiste em tentar mover Deus na direção que queremos, mas sim em nos entregarmos para que a sua vontade nos guie. A atitude de fé que o texto de hoje nos ensina não é a de Israel, que desejava que seus próprios planos se realizassem, nem a nossa tendência de resolver tudo com métodos humanos. Pelo contrário, a verdadeira fé consiste em alinhar nosso coração ao plano de Deus, olhar para os problemas através da sua perspectiva e desejar que o seu plano se manifeste em nossa realidade. Desejo que, diante dos problemas, eu e todos vocês possamos, em vez de fazer planos humanos, ir à presença de Deus, buscar o seu plano e nos comprometer a realizá-lo. Essa é a essência da oração de que fala o salmista. A seguir, temos o Salmo 20, versículo 7. Vamos ler juntos em voz alta. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Amém. As palavras carros e cavalos que aparecem no texto são expressões que surgem frequentemente no Antigo Testamento. Naquela época, carros e cavalos eram armas essenciais para vencer uma guerra. Trazendo para os dias de hoje, poderíamos compará-los a armas nucleares ou porta-aviões. Por isso, na sociedade antiga, possuir muitos carros e cavalos aumentava muito a probabilidade de vencer uma batalha. Segundo os cálculos, as experiências e o conhecimento humano, carros e cavalos eram a fórmula para a vitória na guerra. No entanto, o salmista rejeita todos esses cálculos, pois sabia que o resultado da guerra não dependia de armas ou estratégias, mas da soberania de Deus. Por isso, ele se expressou assim: alguns confiam em carros e cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Apegar-se a Deus em vez de carros, ao nome de Deus em vez de cavalos. Em outras palavras, era uma confissão de que confiariam, creriam e se apoiariam no caráter, no poder, na aliança e na obra de Deus como um todo. Na verdade, carros e cavalos eram símbolos de poder visível e, para muitos, o alicerce de sua confiança. Porque Deus sabia disso. Ele advertiu em Deuteronômio 17, versículo 16, onde registrou a lei sobre o rei. Não multiplicará para si cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. Era para que soubessem que a força visível não é a verdadeira força, mas que Deus, que permite essa força, é a fonte de todo o poder. É por isso que, na época do Êxodo, depois de atravessar o Mar Vermelho, Miriam e Moisés louvaram a Deus, dizendo: lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eles testemunharam que Deus era a verdadeira força. No entanto, ao longo de sua história, Israel muitas vezes confiou em cavalos e carros, e não em Deus. Como resultado, tiveram que testemunhar a destruição de sua nação no final dos livros de Reis. Isso não se aplica apenas a Israel. Nós também temos nossos cavalos e carros. Hoje, eles podem ser representados por dinheiro, fama, experiência ou tecnologia. Cada um de nós se esforça para acumular os cavalos e carros que nos dão uma sensação de poder. Talvez seja por isso que lutamos tanto para possuí-los em meio às nossas guerras. No entanto, devemos lembrar que os cavalos e carros em que se confiava a parte de Deus foram sepultados no Mar Vermelho.
Devemos lembrar que os planos estabelecidos sem Deus acabarão por ruir. Devemos lembrar que as inúmeras guerras que tentamos resolver sem Deus terminarão em fracasso. É por isso que o salmista, que sabia de tudo isso, conclui com a seguinte declaração. É o versículo 9 do texto de hoje. Vamos ler juntos em voz alta. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém. Esta confissão do salmista não foi um clamor após o fim da guerra. Foi uma oração. Um clamor elevado antes mesmo de a batalha começar. Em uma situação de total incerteza. Não foi uma gratidão oferecida depois de ver o resultado, mas uma oração de fé, expressa antes de se conhecer o desfecho. Foi uma oração que confessava que o que havia protegido Israel até então não eram cavalos e carros, nem planos humanos, mas o próprio Deus. Portanto, irmãos, nesta madrugada, espero que renovemos nosso compromisso diante de Deus, que possamos decidir: não confiarei em cavalos e carros, nem em planos humanos, mas buscarei a Deus, como na confissão do Salmo 20. Que oremos para que o plano de Deus, e não o nosso, se cumpra em nossas vidas, de modo que, em meio a tantas guerras, não seja o nosso eu que se manifeste, mas somente o Senhor. Oro para que possamos avançar com a expectativa de que, firmados nesta confissão de fé, Deus certamente erguerá a bandeira da vitória, mesmo que os problemas permaneçam e tudo pareça um fracasso. Que todos nós possamos confessar com fé que, a partir de nossa decisão de confiar nele, o plano de Deus certamente se cumprirá. A vida que confia no Senhor será vitoriosa em qualquer guerra. Em nome do Senhor, eu os abençoo.